Você já se perguntou por que o seu jejum parece não funcionar? Já teve aquela sensação de estar se sacrificando, buscando a Deus com jejum e oração, mas ainda assim não vê mudança nenhuma? Isso acontece com mais gente do que você imagina. O jejum tem poder para transformar sua vida, mas só quando é feito do jeito certo. Muitos cristãos, mesmo com fé, cometem erros que acabam anulando esse propósito. Neste vídeo, eu vou te mostrar os 5 principais erros que quase ninguém percebe, e o quinto pode ser exatamente o que está travando a sua vida espiritual. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você busca a Deus e vai te ajudar a viver jejuns que realmente transformam a sua vida. E para continuarmos essa caminhada de fé juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. O primeiro erro que muitos cristãos cometem é jejuar sem um propósito espiritual definido. É quando a pessoa decide jejuar só porque todos estão fazendo, porque ouviu que o jejum traz poder, mas nem sabe o que realmente está buscando. Assim, o jejum se torna apenas uma abstinência alimentar e não uma entrega diante de Deus. E a verdade é dura: jejum sem propósito não toca o céu, não abre portas e não traz resultados espirituais. Deus não se move pela sua fome, Ele se move por um coração que clama com sinceridade. É como entrar em uma batalha sem saber qual é o inimigo. Você se desgasta, mas não vence nada. Por isso, antes de começar qualquer jejum, pergunte a si mesmo: o que eu estou apresentando a Deus com esse sacrifício? Estou buscando arrependimento, direção para uma decisão, libertação em alguma área da minha vida? Quem jejua sem clareza geralmente termina frustrado, achando que Deus não respondeu. Mas quem jejua com propósito vê a diferença. As orações ganham peso, a fé se fortalece e a presença de Deus se torna real e transformadora. O segundo erro, muito comum entre os cristãos, é usar o jejum como uma moeda de troca com Deus. É quando a pessoa pensa: se eu jejuar tantos dias, Deus vai ter que me responder, ou então vou sacrificar minha comida para forçar uma bênção. Mas o Senhor não trabalha com barganha. O jejum não é um contrato onde você paga com fome e recebe um milagre de volta. Ele é, na verdade, um gesto de rendição, de humildade e de dependência total. Quando alguém jejua esperando uma recompensa imediata, perde o verdadeiro foco, o coração fica voltado para o que vai receber, e não para quem está se entregando. Lembra de Ana, mãe do profeta Samuel? Ela chorou diante do altar, fez um voto, mas não para manipular a Deus. Foi uma oração sincera, fruto de dor e entrega. Esse tipo de atitude é que move o céu. O perigo de jejuar como barganha é que quando a resposta não vem no tempo que você espera, a frustração abala a fé. Mas quando o jejum nasce do desejo de se aproximar de Deus, de conhecer mais a sua voz, o próprio relacionamento com Ele já se torna a maior recompensa. E nesse lugar de intimidade, as respostas chegam naturalmente, porque o coração já está no lugar certo. O terceiro erro é jejuar para se exibir. Pode parecer estranho, mas isso acontece muito mais do que imaginamos. Há pessoas que começam um propósito e logo querem anunciar para todos, publicam nas redes sociais, contam para os amigos ou até se orgulham do tempo de jejum como se fosse uma medalha espiritual. Mas Jesus foi direto ao ponto quando jejuar: lave o rosto, passe perfume e não mostre a ninguém. O jejum é secreto, é íntimo, é entre você e Deus. A motivação pesa mais do que a prática. Quando o jejum se torna palco de orgulho, quando você começa a acreditar que é mais santo ou mais forte que os outros, algo está muito errado. O verdadeiro jejum nos conduz à humildade, nos faz lembrar que dependemos totalmente da graça de Deus. Ele não é sobre provar espiritualidade para pessoas, mas sobre permitir que Deus nos transforme por dentro. E só Ele precisa ver isso.
Porque quando buscamos aplauso humano, perdemos o olhar do Pai. E nesse momento todo esforço perde o valor. Mas quando jejuamos em secreto, no silêncio da alma, o Pai que vê o oculto recompensa em público, e essa recompensa ninguém pode tirar. O quarto erro é jejuar sem oração, sem arrependimento e sem a palavra. Infelizmente, muita gente acha que jejuar é apenas deixar de comer, como se o simples ato de passar fome fosse suficiente para agradar a Deus. Mas jejum sem oração não passa de uma dieta forçada. Jejum sem arrependimento se transforma em orgulho religioso. E jejum sem a palavra de Deus é apenas silêncio vazio. O que torna o jejum uma arma poderosa é o que você escolhe fazer nesse tempo: buscar a presença de Deus, examinar seu coração, confessar pecados, clamar por mudança e se alimentar da palavra. Quando alguém jejua, mas continua assistindo às mesmas coisas, falando do mesmo jeito e agindo como antes, o jejum perde completamente o sentido. É como rasgar as roupas em sinal de luto, mas manter o coração intacto. O profeta Joel disse: rasgai o coração, e não as vestes. O que o Senhor deseja não é a aparência de santidade, mas um interior sincero, quebrantado e disposto a mudar. É nesse lugar que o jejum ganha vida, porque não é o estômago vazio que toca o céu, mas sim o coração transformado. O quinto erro é não ter equilíbrio durante o jejum, e esse pode ser exatamente o que está travando a sua vida espiritual. Muitas pessoas entram nesse propósito com boas intenções, mas acabam se transformando em alguém difícil de conviver, ficam irritadas com pequenos detalhes, respondem com grosseria, se isolam ou até se sentem superiores aos outros. Outras exageram a ponto de colocar a própria saúde em risco, ignorando os sinais do corpo, deixando de beber água ou se privando de maneira extrema e perigosa. Mas o jejum que Deus aceita vem acompanhado de domínio próprio, paciência e fruto do Espírito. Se você jejua e ao mesmo tempo maltrata quem está ao seu redor, ou deixa que a frustração domine seu coração, então algo está totalmente fora de propósito. O jejum não é para tortura, mas para transformação. Ele deve aproximar você de Deus, e essa aproximação precisa se refletir nas suas palavras, atitudes e temperamento. Quem jejua com equilíbrio transmite calma, amor e paz, mesmo em situações difíceis. Essa mudança interna é o verdadeiro sinal de que o jejum está funcionando antes de qualquer resposta externa. Você começa a se tornar uma pessoa diferente, mais paciente, mais humilde, mais conectado com Deus. Muitas vezes é justamente essa transformação interna que desbloqueia bênçãos, respostas e milagres que você esperava há anos, milagres que nem imaginava que estavam sendo travados pelo desequilíbrio no seu jejum. Agora que você conhece esses 5 erros, talvez esteja pensando: eu já cometi alguns deles. E tudo bem, essa mensagem não é para te condenar, mas para abrir seus olhos. Deus não rejeita quem vem com um coração sincero. E se você reconhece que pode melhorar sua forma de jejuar, isso já é um grande passo. O próximo jejum pode ser diferente, pode ser mais profundo, mais verdadeiro, mais eficaz. Pode ser o jejum que muda sua vida, que quebra cadeias, que te aproxima de Deus como nunca antes. Basta que seja feito com humildade, propósito e entrega. O céu responde a corações quebrantados. E talvez, só talvez, tudo o que estava travado na sua vida espiritual até hoje comece a se desbloquear quando você fizer esse jejum do jeito certo. Se essa mensagem tocou o seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Você pode ser a ferramenta de Deus para abrir os olhos de outra pessoa. E quero muito saber de você nos comentários qual desses erros você já cometeu e que decisão vai tomar a partir de hoje para transformar a sua vida espiritual.
Que Deus abençoe profundamente a sua caminhada, fortaleça a sua fé e te conduza cada vez mais perto dele, passo a passo, momento a momento. Lembre-se sempre, o jejum não muda Deus, mas transforma você. É no seu coração, na sua mente e nas suas atitudes que ele opera a mudança. Permita que esse jejum seja diferente, mais verdadeiro, mais intenso, e observe como a sua vida, sua fé e até mesmo as situações ao seu redor começam a se mover de acordo com o plano de Deus.